Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você sabe como ser o protagonista da sua vida? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sempre comigo nesses quase 5 anos, quase encerrando a 11ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Reconnect, 11ª temporada. Incrível essa 11ª temporada. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. A gente está finalizando a 11ª temporada, mas antes de finalizar vem uma série especial, né? Não é bom falar muito, mas tem uma sériezinha, uma sequência de programas sobre um tema muito bacana e muito especial aí para vocês. Fiquem ligados. Posso falar? Não. Fala. Fala. Falo, Pronto. A gente é facinho. Vamos lá. Agora, o dia 15 de novembro, a Umbanda, a religião afro-ameríndia que se amalgamou legitimamente no Brasil, faz 116 anos. Então, para homenagear as religiões afro-ameríndias, que segundo o último censo é responsável 0,3% da população brasileira, mas isso representa quase 1 milhão de pessoas. Que se dizem, né? Porque tem pessoas que não falam. Que não falam, né? Mas são quase 1 milhão de pessoas. Então vamos homenagear, nada mais justo. Então nós vamos fazer uma sequência de programas convidando pessoas que representam falar um pouco dessa religião, desmistificando também e também registrando essa importância dessa religião para o Brasil. Na verdade, contar um pouco da história da recorte, Umbanda, né? E também um pouco da história da Umbanda no Nordeste, em Fortaleza. Como é que é, né? Porque são pessoas que são extremamente importantes aqui para a Umbanda, não só de Fortaleza, do Nordeste, mas do Brasil. São pessoas que têm muita história para contar sobre essa religião. Então, se você tem algum tipo de preconceito, um conceito pré-estabelecido, né? Então, assista os próximos programas a respeito. Talvez você desconstrua muitas crenças limitantes que você possa ter pelo desconhecimento ou por nunca ter tido uma fonte segura para poder conhecer essa religião legitimamente brasileira. Bem, Roberto, 11ª temporada, então, me fala o seguinte, Roberto, como sermos os atores principais de nossas vidas, Roberto? Boa pergunta. Eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para botar as pessoas como coadjuvantes? Só trabalhando ali para mim, pegando aqui. Tem também os figurantes que passam ali. Me dá água, né? Só bom, quero. Então, para falar disso, a gente convidou uma pessoa especialíssima, muito bem indicada, que vai falar sobre 2 eventos que acontecerão em Fortaleza. Então, esse programa a gente deu uma adiantada nele, porque tem data os eventos, vai ter um retiro, vai ter um espetáculo. Gente, você já viu um espetáculo bacaníssimo que você convida o telespectador para subir no palco? Cara, muito bacana. Então, E não é stand-up. E não é stand-up? Então, para você saber que espetáculo é esse, para você saber que retiro é esse, que embasamento tem isso filosófico, esotérico, holístico, ela, que é terapeuta sistêmica consteladora, especialista em DEP, reiki, cristalterapia, faz cirurgia em pequenos animais no final de semana. A mulher multitarefas. Larissa Mota, muito prazer, Larissa. Muito bem-vinda. Larissa. Prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, tirando a parte dos animais. A apresentação está perfeita. Porque é tanta qualificação, Larissa, que só faltava isso, né? Faz pequenas cirurgias em animais. Porque quando a gente começa esse negócio... Também, inclusive, faço casamento. Já fiz casamentos sistêmicos. Então, na verdade... já tive esse papel, inclusive. O que acontece é que quando a gente começa essa jornada do autoconhecimento, a gente se apaixona, né? Então, muita coisa se conecta e a gente quer agregar valor também a nós mesmos, inicialmente, e depois isso vai servir para os atendimentos, para o trabalho que a gente realiza. É difícil ficar só numa coisa, né? Não, o que a gente percebe de terapeutas, pessoas que trabalham com essas terapias que são mais ligadas à espiritualidade, é que não se fecha, né? Não tem como se fechar, porque a coisa começa a tomar consciência, a sua consciência começa a expandir, que você vai agregando outras coisas à sua prática ali, a sua terapia, né?
Porque é uma expansão de consciência, isso, na verdade. É algo contínuo. A vida ela está acontecendo, né? Ela é um gerúndio, assim, ela está num processo. Então, a partir disso, o que hoje faz sentido, amanhã pode ser que já não seja bem assim. E vai abrindo um espaço para novas coisas, né? Então, quando a gente tem essa percepção dessa continuidade, não tem como a gente dizer, estou pronto, o que eu tenho de conhecimento é suficiente, né? Ô Larissa, o que para você é ser coadjuvante da própria vida? É quando a gente deixa o externo nos comandar e a gente perde esse lugar de autenticidade, né, sobre as nossas escolhas, sobre o estilo de vida que a gente leva, sobre as nossas emoções. A gente perde também contato com isso, a gente é levado, né, muitas vezes por isso. E é um lugar muito mais comum do que a gente imagina, né, porque é algo que vai acontecendo de forma sutil, né? Muitas vezes por conta das relações que começam no sistema familiar e que a gente vai levando para a nossa vida, para as nossas relações profissionais, afetivas. E quando a gente se percebe, muitas vezes, pouco do que a gente faz tem conexão com aquilo que a gente quer de fato, mas porque a gente acha que deve. Sabe? Larissa, segundo alguns especialistas em neurociência, eles afirmam que 92%, 93% de tudo que a gente faz no nosso dia a dia é de forma automática. Que a gente não tem um controle disso de forma consciencial, tá? O que é que você acha dessa afirmação? Você, como terapeuta, que deve atender muitas pessoas em relação a esse empoderamento, você acha que o empoderamento, ou ser o ator coadjuvante, aliás, o ator principal da sua vida, também tem a ver com essa consciência do que você faz nos detalhes, desse empoderamento do que eu faço do meu dia a dia de forma consciente? Sim, a consciência ela é o caminho, né? O que você disse é total verdade. A gente acha que o inconsciente é uma caixinha aqui no nosso cérebro que está aqui no cantinho, né? E a gente vai lá e acessa ele, às vezes num sonho, numa coisa. Não, não é isso. O inconsciente ele está aqui do nosso fio de cabelo que está aqui até no nosso dedinho do pé, em tudo que a gente faz. Está o tempo todo em nós. Não existe um espaço no cérebro para isso. Ele está em tudo. Hoje já se vê dessa maneira. Então a gente vem por essas informações que às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? Mas elas estão em nós, em tudo que a gente vê. Enquanto a gente está aqui conversando, tem um monte de coisa acontecendo fora, acontecendo aqui, que nos conduz de alguma forma. Então, eu acho que essa questão da gente ser levado faz sentido, né? Por conta dessa questão do inconsciente. Mas à medida que a gente também entende que a gente pode olhar para si e pelo menos melhorar um pouquinho essa borda, né? Esse percentual, se tornando mais consciente, menos automático, estando presente na nossa vida, isso traz algumas mudanças e melhorias, porque a gente começa a tomar pé. Mas para você que assim, desculpa, Roberta, para não perder o fio da meada aqui. Mas para você, Larissa, como terapeuta, quais são as dicas que talvez você daria? Assim, olha, você falou uma frase muito impactante aqui para mim. Estar mais presente. Sim. Então, o que hoje, no seu entendimento terapeuta, que deve ouvir muitos problemas, o que para você distancia as pessoas delas mesmas? Mas em relação ao que você falou, que eu acho que eu peguei uma coisa bacana aqui. O Bernardo falou, mais de 90% a gente faz automático. Sim. E tantos por cento consciente. Você falou, olha, o legal é você tomar consciência, mas falou do inconsciente. Então, às vezes o que você faz automático não é aquilo que você queria fazer, mas não tem coragem. Às vezes o mais importante não está no que você acha que está fazendo automático, mas é o seu inconsciente latente ali, fazendo com que você tome decisões que você não teria coragem de fazer. Eu acho que essa afirmativa pode ser perigosa, né? Dizer que é o que a gente quer. Às vezes pode acontecer de determinadas situações o nosso inconsciente nos movimentar para coisas que a gente teria desejo e não faz. Mas às vezes nosso inconsciente também nos trai, porque existe muito lixo também naquilo que a gente pensa, nas coisas que a gente sente, né? A gente tem esse discernimento já de o que eu posso fazer com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu quero. Não necessariamente eu preciso reagir a tudo que eu pense que eu quero, né? Então a gente também tem a história da consciência, porque se eu for movida só por esse inconsciente, pode ser que a gente também coloque os pés pelas mãos, né? Então eu acho que... Mas o inconsciente ele pulsa, né? Tem coisa que a gente fala assim, meu Deus, por que eu fiz
isso? Por que eu falei aqui? É o velho sem querer, né? Eu fiz sem querer. É o ato falho. Isso, é o ato falho, que às vezes nos ajuda a dar impulso a coisas que a gente precisa realizar, mas às vezes também nos atrapalha se a gente não tiver essa presença, né? Porque no inconsciente estão, né? As crenças limitantes, estão as dores do passado. Os nossos traumas recalcados. Os traumas recalcados, Sim. estão, né? Tá tudo isso aí latente ali pulsando. Os nossos desejos, né? também, o que a gente gostaria de fazer, não tem coragem. É porque tem ali, né? O cérebro está preparado para dois sentimentos, né? Prazer e medo. Sim. Né? O medo para a preservação da espécie e o prazer para a perpetuação da espécie, né? Então, tudo ali é subproduto do prazer e do medo. Então, parece que o ser humano está sempre buscando algo que te dá prazer e medo. Então, e as religiões entenderam isso muito facilmente, muito rapidamente, né? Utilizam isso de forma muito eficaz. Utilizam isso de forma muito eficaz. Sim. É o prazer de ir para o céu, se fizer o que eu mando, ou o desprazer de ir para o inferno, se tem mal do que eu estou falando, né? Então, isso também está muito enraizado às crenças culturais, sociais, religiosas, né? Como entender isso, aquela pergunta que eu te fiz, como trazer isso para o consciente e como estar mais presente? Você falou uma frase que eu achei muito bacana. A busca por estar presente. Como funciona para você essa busca de estar presente? Inicialmente é pelo corpo, né? Era para ser o básico, mas parece que, sei lá, fica meio secundário. A gente fica muito no pensamento, nas emoções e muito pouco no corpo. A gente, às vezes, para de sentir como eu realmente me sinto, né? Então, querendo ou não, a gente fica nesse tem que, nas atividades, no fazer, e a gente vai muito para o campo racional. E a gente tem um desejo de cumprir a tarefa, né, do pertencer, do ser visto, do ser amado. Então, é tudo isso. Maslow, né? Pela velha pirâmide, né? Eu tenho que pertencer a uma comunidade, agora eu tenho que ser o melhor da comunidade, agora eu tenho que ser reconhecido por ser o melhor. Amado pela comunidade. Geração da performance, né? A gente tem que ser o melhor em tudo, né? E a partir disso, o que acontece? Eu me desconecto de como eu realmente me sinto. Como é fazer isso para mim. Então, quando eu começo a fazer coisas que para mim já não tem sentido, mas eu faço porque tenho que, de alguma forma eu já não estou presente comigo. Algo no meu corpo já sinaliza e eu nem percebo. Eu me forço. Então, por isso que as pessoas acabam adoecendo tanto, por conta dessa desconexão. Às vezes, se a gente parar um pouquinho para sentir como é estar no meu corpo, no momento do agora, fazendo o que eu faço, que às vezes é todo dia a mesma coisa, eu vou sentir se de fato isso tem sentido para mim ou não. Como eu posso fazer isso com mais qualidade, com mais presença, que essa presença é basicamente estar aqui presente. Se eu estou aqui nesse podcast não, né? Programa, por favor. Se eu estou aqui, que eu possa estar aqui com vocês, não pensando o que está acontecendo na minha casa, né? O que eu tenho que fazer depois daqui. Eu tenho TDAH, eu estou aqui pensando já milhões de coisas. Nossa, mas a gente faz isso o tempo todo, né? Porque essa necessidade de segurança. Por que a gente projeta tanto? Por que a gente desconecta tanto daqui? Porque a gente quer ter a segurança de que vai ter o depois e o que a gente vai fazer com esse depois. Né? Só que a segurança ela não vem do externo, ela vem desse campo interno, desse centro. Né? Então, a gente acaba fazendo esse movimento inconsciente de querer planejar, de querer projetar o que vem depois, o futuro, né? Para garantir que vai dar tudo certo. Ou seja, a gente fala muito sobre desejo, né? Mas assim, às vezes a gente não sabe nem qual é o nosso desejo. O nosso desejo passa a ser o desejo da sociedade, o desejo do outro, o que se espera da gente, né? Sim. Então a gente não para observar qual é realmente o nosso desejo. Nesse momento, nesse rolê aí, como se fala, né? Tem muito principalmente as terapias, essa coisa mais espiritualista, se demonizou demais o ego, como se o ego fosse algo assim, você não pode ter ego. Mas se não tiver ego, você não é ninguém. Então, como é que você vê isso? Assim, qual a importância do ego para que o ser humano possa ser o protagonista da sua própria vida? Ser humano, né? Em algum momento, né, nos foi dito que olhar para si é um lugar de egoísmo, né? Já começa por aí. Pensar em si é ruim, só pensa em você. Né? E tem esse lado das coisas que são radicais. O ego ele se tornou meu vilão agora no momento, nas falas, né? Assim, e ele faz parte, né? Se não tem ego, também não tem. Você não levanta da cama. Você então não tem também nada. ele nos movimenta, né? Mas a questão, como ele vai nos movimentar? Né? É a partir dessa, eu estou sendo movido somente por isso? Ou existe um olhar maior, um olhar para o outro, um olhar para o todo?
Isso é o que nos fortalece enquanto ser humano. É quando eu entendo que eu estou numa totalidade e que, a partir disso, eu não posso conduzir todos os meus desejos e vontades a partir só daquilo que eu sinto, do que eu quero, do que eu acho que é certo, né? Isso é o que gera a dualidade, é o que gera os conflitos, essa desconexão, né? Onde eu acho que só existe a mim mesmo, né? Então, eu acho que tudo é a forma como a gente convive e vive, né, com essas partes de nós. E assim, no espetáculo que é a vida, diferente da TV, diferente do teatro, há espaço para que todos sejam protagonistas. Sim. E consigam fazer esse espetáculo acontecer. Claro, se vocês imaginarem aqui, vamos pensar, cada um aqui tem a nossa série do Netflix, né? Vocês estão na 11ª temporada, adorei ser a 11ª, que é um número que eu gosto. Tu fez muito né? bem. O caminho do herói. Então, a partir disso, a gente pode pensar, se cada um contar aqui a sua história, tem muita coisa legal, teria muitas temporadas. Se a gente olha a vida a partir do nosso olhar, tem muita coisa legal para ser vista. Só que a partir do momento que eu dou para o outro a fala sobre como é a minha vida, isso já se perdeu. Essa experiência que a gente está tendo aqui, cada um vai ter um sentimento diferente de como foi esse programa. Eu senti de um jeito, você de um jeito, você de um jeito. Nenhuma dessas histórias estão erradas. Todas são verdades, fazem parte do que aconteceu, mas elas são vistas a partir de uma ótica diferente, de uma história de vida diferente, de um conhecimento diferente. Então, é entender que a gente não vai ter um roteiro igual ao outro. As pessoas têm essa audácia, eu digo assim, de querer seguir um roteiro, né? Porque alguém viveu assim e foi feliz para sempre na cabeça do outro, né? Como eu posso querer viver a história de alguém? Né? Assim, as pessoas passam o tempo todo ensinando como as pessoas devem viver, se relacionar, orar, enfim. Isso é uma loucura, porque cada um de nós é um templo de possibilidades, de histórias. Então, não dá para a gente generalizar uma vida. A verdade é a ótica do observador. Por que o ser humano, em sua maioria, a maioria de nós, tem a extrema necessidade de vender a sua verdade, de vender a sua vida como ideal, né? Porque é engraçado que é uma dicotomia, né? Muitas das pessoas que convivemos, muitos de nós, inclusive, né? Nós temos a necessidade de provar para o outro ou vender a nossa verdade como outro, nos vender como exemplos, né? Se nem nós mesmos estamos satisfeitos com a nossa vida. Então, como é que eu estou vendendo uma verdade que nem eu mesmo acredito? É um modelo, né? É um modelo que já vem geração após geração, não é de agora. A gente tem realmente essa necessidade de seguir o líder, porque parte do ser humano tem um lugar de vazio, essa sensação, essa necessidade de pertencer, a necessidade de ser visto. A gente tem isso é natural. Só que em algum momento em nós, a gente acha isso que é um problema. E aí, se eu sinto isso como um problema, eu vou buscar alguém para resolver o meu problema. Então, eu vou pegar o Roberto. Poxa, esse cara parece que sabe mais do que eu. Vou colar nele porque ele vai curar esse problema em mim, ou essa angústia em mim. Ou vai ser um atalho. É um atalho. E acaba que isso é uma ilusão que a gente cria na nossa vida, né? E a gente faz isso quase que o tempo todo. Então, o problema não é quem queira vender a sua verdade. O problema é quem compra. Né? Na verdade, a gente está o tempo todo negociando, né? A gente está cada um de alguma forma... A gente está o tempo todo também dentro desse mundo se vendendo, né? Isso, a gente se vende, a gente compra, porque isso aí... Vende no sentido de tenta mostrar o seu melhor, isso é normal. Sim. É normal no trabalho, é normal na uma reunião espiritual, é normal em qualquer lugar que a gente queira mostrar o nosso melhor. O problema é quem compra aquilo como se fosse o melhor, universal, sem erro. Porque a partir disso vem uma exigência. Porque se eu compro você, o que acontece? A partir disso eu quero que você me sirva a partir daquilo que eu acredito que comprei de você. E você não pode falhar. E aí é um perigo. Porque a verdade é que muitas vezes essa compra, ela não é uma compra tácita, né? Assim, uma compra expressa, ela é uma compra tácita, não é uma compra expressa. A pessoa acha que é isso e te compra aqui sem nunca ter ser dito nada para ela. Depois ela diz, mas eu achei que você jamais faria isso, que isso, papapá. Isso acontece muito com sacerdotes, sacerdotisas, líderes espirituais, líderes de empresa, terapeuta. Né? É a transferência. É isso. Mas, vamos lá, Larissa, você é consteladora familiar, né? Sim. Muitas pessoas entendem a constelação familiar como constelar somente pai, mãe, avô, parará. Eu queria que você contasse, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar da questão dos espetáculos, né? Sim. O que seria, no ponto de vista da Larissa, no ponto prático, explicar para o pessoal o que é uma constelação familiar? O que é que ela constela? O que é constelação? Astros? O que é uma constelação familiar? Explica para quem não sabe,
Porque é importante que entendam isso para entender o que é o espetáculo, né? O que são as vivências. Sempre que se fala de constelação, para quem ouviu a primeira vez o nome, acha realmente que tem a ver com astrologia, né? Apesar que as estrelas se conectam de alguma forma e nos dão uma direção, não é sobre astrologia. A constelação familiar, ela é um trabalho de autoconhecimento, ela é uma ferramenta de consciência. É a partir do momento que eu olho para mim, para as pessoas que estão envolvidas nas questões que eu estou levando e para tudo que tem em torno disso, né? Para poder compreender de forma mais ampla a minha vida ou a questão que eu estou levando. Isso por meio de imagens, que podem ser por meio de representantes, que são pessoas que vão participar de uma constelação e se colocam à disposição do que a gente chama de campo. Elas entram em sintonia com sensações, com emoções que têm a ver com a questão que a pessoa está levando para constelar. E a partir disso ela vai ter um direcionamento, um entendimento do que acontece ali. E pode ser também por meio de objetos, a forma como você escolhe, que eu uso muito bonecos, a forma como você coloca, o tipo de boneco, o tamanho, a posição, se está perto, se está longe, já traz as dinâmicas do quê? Do inconsciente. Porque o nosso inconsciente é formado por essas imagens que a gente vai construindo, né? Então, a constelação ela é como se fosse um quebra-cabeça para te trazer clareza a respeito de algo que você precisa ver, tá? E hoje a gente também fala muito sobre ser a ciência dos relacionamentos, mas não essa ciência convencional, né? Por isso que fica a confusão, é ciência, é pseudociência, né? Tem as polêmicas a respeito disso, mas é a ciência que olha além daquilo que eu posso explicar. Eu não preciso ter que materializar aquilo para dizer que aquilo existe. Eu preciso perceber que aquilo existe porque de fato existe. Eu sinto, eu vejo e porque eu preciso sempre dar nomes a isso, né? Então, hoje a gente entra nessa percepção que a constelação está indo por um caminho onde ela também nos mostra como a gente vem se relacionando com os outros e com o mundo. Mas sempre que a gente fala em constelação, é importante também dar essa oportunidade de você falar. Você falou em polêmica, constelação. Sim. Sempre tem pessoas que falam sobre a questão do reforço dos preconceitos, questão do machismo. Muita gente tem uma questão também que fala que reforça muito a pedofilia. Enfim, tem todas essas polêmicas que a gente ouve falar sobre constelação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desmistificasse, se fosse o caso. Eu acho que todo trabalho que é novo, a constelação ela ainda é nova. Ela gera desconforto. E a partir disso, desse desconforto, eu vou procurar formas de também... Peraí, será que isso... né? Vou procurar caminhos também para julgar o que vem. Existe realmente nesse caminho, como qualquer outro caminho, trabalhos que são feitos de forma muito bem feita, muito, como é que eu posso dizer, com muita sensibilidade, ética, mas também existem profissionais que vão trabalhar de uma forma que talvez não seja isso é em qualquer lugar, né? O que acontece é que os livros básicos da constelação familiar, eles foram feitos há muitos anos atrás, foram feitos por meio de uma tradução, né? O Bert Hellinger, ele era alemão, ele tinha uma linguagem que é diferente, inclusive, da nossa linguagem, né? E muitas coisas foram, na minha visão, tá? Porque a gente tem que entender que tem a minha visão e tem a visão do outro, de quem quiser falar, não tô aqui. E tá tudo certo, hoje eu não entro no conflito. Eu não entro nesse conflito porque eu acho que cada um tem o direito de pensar e fazer aquilo que faz sentido para si. Mas existe, o que ele trazia nas experiências dele é o que acontecia. Tanto que ele sempre falava assim, a constelação é algo vivo. Eu estou percebendo algo hoje e amanhã pode ser que seja diferente. Se você me disser que não é assim, tá tudo bem. A gente vai olhar de uma forma diferente. Então é uma evolução, não existe uma evolução. Fechado, né? Ali no que foi passado por ele. Isso, é um começo. O mais importante, a gente fica muito na historinha. É a gente olhar para aquilo que é essencial. E o que é essencial? Se percebeu que por meio de um campo a gente acessa sensações e sentimentos que são desse campo atual, do nosso campo ancestral, e que pode nos ajudar a lidar melhor com as nossas dinâmicas da nossa vida. Isso é essencial. A gente ficar se apegando a uma fala ou a um erro, isso é a nossa necessidade de dizer que o outro está errado. Eu acho que melhor do que ficar querendo ter razão é fazer algo de bom com aquilo que chegou. Porque, de fato, já chegou. Por mais que as pessoas queiram entrar nesse conflito ou nessa discussão, a constelação já está no mundo. Não volta. E ela vai só crescer. E a forma como ela vai crescer, eu não sei. Eu acho que ninguém sabe.
Mas o fato é que se percebeu algo novo. E a partir desse novo, o que a gente pode fazer com o que veio? A gente vai ficar preso no ataque, criando mais uma dualidade, um conflito, ou a gente vai pegar, pô, isso aqui tem algo de bom. Vamos fazer isso funcionar bem? Vamos usar isso aqui para ajudar as pessoas? E o que não é interessante, vamos descartar, vamos melhorar, vamos modificar, né? E o que vocês estão se propondo a fazer, né? Vocês, pelo que eu entendi, tem um grande espetáculo que vai aqui em Fortaleza, né? Vai ser em Fortaleza, que ele usa também a constelação familiar como base para o espetáculo, né? Eu vou chamar um intervalo rapidinho e você que está aí assistindo a gente, fica aí, não sai daí, que você vai saber que espetáculo é esse que você pode participar. Sai daí não. O Ateliê Renata Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura. Antes de voltar aqui para o programa do 11ª temporada, finalizando quase a 11ª temporada, já demos um aviso aqui que nós teremos uma sequência muito bacana em comemoração ao aniversário de 116 anos da Umbanda no Brasil, então vamos ter alguns programas relacionados a isso, tá bom? É uma excelente oportunidade para você desmistificar e quebrar alguns conceitos pré-estabelecidos. Essa questão desse ponto de partida dessa criação. Será que realmente foi criada há 116 anos atrás, né? A gente vai ter todo um contexto histórico aí que vamos deixar para lá ou para depois, né? Mas eu queria agradecer muito, aproveitar esse espaço, agradecer muito os nossos apoiadores culturais que estiveram com a gente nesses 5 anos de Reconnect, nessas 11 temporadas. Então tem a Ateliê Renata Oliveira. Então, muito obrigado, Renata. Ateliê Renata Oliveira, então sempre esteve aqui com a gente. Então, sempre está precisando de vestidos, roupas para eventos, para festas. Então, ela está me devendo. Casamento, faz tudo. Ela é especialista em casamentos coletivos. Então, você quer fazer seu casamento coletivo, você quer um produto bom, bonito, barato, aliás, ótimo e barato, ela com a Renata. Ela é especialista nisso, considera que tem a solução para você. Queria mandar um grande abraço ao pessoal da Barbearia Cabra da Peste, que esteve com a gente nessas 11 temporadas. Eles é que se esforçam muito para deixar a gente menos feio. Mas conseguem. Conseguem às vezes, né? Então, um abração ao pessoal do Cabra da Peste. Um apoiador cultural que teve nos primeiros episódios aqui da Reconnect, era Topázio Colchões. Topázio. Finés Colchões, muito obrigado. E agora o novo, vai começar a 12ª temporada com a gente, a Mankey Comunicação Visual. Muito bem. Então, abração para a Mankey Comunicação Visual. Então, você quer fazer plotagem, fachada de
do seu comércio, adesivar seu carro, aquele negócio todo de geladeira. Então, eles vão desde projetos simples residenciais ou automotivos até grandes projetos empresariais, tá bom? Então, obrigado, Monkey, por esse novo apoiador. E se você quer cultural. apoiar um programa leve, laico e plural que fala sobre espiritualidade para além da religião, isso é muito importante Fala hoje. muito de quem você é, do que a sua empresa faz, tá? Entre em contato com a gente. Entre em contato. É isso aí. Então, antes de ir para o nosso intervalo, falei com Larissa Mota, que é terapeuta sistêmica, consteladora familiar, especialista em DEP, em cristal terapia. Não vou falar dos animaizinhos dessa vez. Nós falamos aqui, explicando um pouquinho do que é subir no palco da sua própria vida, ser protagonista da sua vida. Né? Nós falamos também sobre constelação familiar. Né? Então, nós viemos nessa pequena jornada, nessa pequena explicação, para chegar ao ponto principal agora, né? Que é o evento que vocês estão organizando. Tá? E você é a Sônia, né? Sim, a Sônia. Então, abração, Sônia. Abraço, Sônia. Então, Jaqueline também. Jaqueline. Paulo, tem muita gente nesse trabalho para que isso aconteça. Como é o nome desse espetáculo? O espetáculo se chama Revelações Divinas. Olha, que legal. Já tem um nome bonito, né? Revelações Divinas. Isso. Esse espetáculo ele é realizado pela Simone Arrojo. A Simone ela é uma facilitadora de constelação familiar, muito renomada no país. Ela sempre que o Bert Helling vinha para o Brasil, ela tinha um contato muito próximo com ele, realizava junto com ele os eventos e também tem todo esse know-how, né, desse trabalho nas constelações há muitos anos. E a partir disso, até lá, isso numa conversa com o Bert sobre o teatro, a gente conversando, ele falou assim, que o teatro era um lugar de espiritualidade também. Sim. Porque ali as pessoas subiam num lugar que trazia uma espécie de divino, né? Subiam no palco, a pessoa ficava até mais bonita, né? Uhum. E a partir disso, também a gente entra muito em contato com esse ego, né? Mas não é assim, é engraçado, né? Tem gente que reconhece a gente na rua e olha assim meio que decepcionado, sabe? Contigo, Bernardo. Porque achava que a gente era um pouquinho melhor, entendeu? Você é o rapaz da trás. Nossa, você é muito melhor pessoalmente. Faz parte, olha, né? Aí, o ego aí, né? O pobre do ego, né? Vamos culpar o ego, né? Mas o fato é que a partir disso, ele viu também a possibilidade, né, de trazer as constelações para esse formato, mas foi uma conversa, né? Não chegou a acontecer. E ele falava muito sobre essa pompa do teatro, da energia do teatro. E tem uma história curiosa também, porque na Grécia, as pessoas, quando antigamente tinham sonhos, elas colocavam os sonhos para serem vividos num teatro por artistas, colocavam ali para olhar para aquele sonho, né? Então, já tinha essa vontade da Simone de colocar isso num espetáculo. Mas isso foi sendo digerido, né? Aquela coisa foi integrando, foi sentindo até que ela realmente fez esse movimento de trazer as constelações familiares para o teatro e também, a partir desse movimento das constelações, trazer a arte, porque não dá para fazer teatro sem ter arte, né? Sim, então, sim. é um trabalho onde tem música, tem dança, tem meditações, mas tudo isso sendo abordado por meio do autoconhecimento, fazendo links em relação àquilo que vem das constelações. Quem já assistiu uma constelação sabe que a constelação ela não tem um roteiro, a gente não sabe o que vai vir, né? Por isso o nome Revelações Divinas era um termo que o próprio Bert Helling usava. Ele dizia que as constelações eram revelações divinas porque não era do constelador. Não é o constelador que oferece para o seu constelado aquela revelação, né? É a partir de um outro lugar maior que aquilo Mas vem. é uma terapia, assim, quem for participar como espectador, está participando de uma terapia coletiva ali ou não? Ou a intenção é mesmo emocionar, mostrar ser arte? Sim, não. Tem um cunho terapêutico porque as constelações que vão acontecer, elas fazem parte do campo do grupo. Então, podem acontecer constelações que podem envolver uma pessoa do grupo, mas que vai atuar sobre todos, ou pode acontecer constelações que vão ser de várias pessoas. Ela pode chamar várias pessoas. Então, é uma coisa, como eu disse, é orgânico. A gente não sabe bem o que vai acontecer. Mas como é que esse espetáculo está acontecendo também em outros estados, né? Sim.
Na verdade, já aconteceu 10 vezes em São Paulo. E o segundo estado que a Simone está trazendo o espetáculo Revelações Divinas é para Fortaleza. Olha que legal. A Simone tem uma conexão com Fortaleza muito bacana. O Retiro Revelações Divinas, que também vai acontecer agora em novembro, o segundo estado que ela trouxe foi para cá. Depois está indo para o Brasil todo, né? Mas o Fortaleza vai ser o segundo estado que vai acontecer, depois vai ser em Portugal, também tem outros planos. Mas vamos lá, nessa experiência que vocês tiveram em São Paulo, com os 10 espetáculos, né? Sim. Que fez em São Paulo, como é que foi a participação do povo? Porque eu vi imagens, eu vi muitas coisas das pessoas subindo no palco, as pessoas ativamente participando. Era meio com constelação ali no palco, né? Não é meio, não. É constelação. Como é que é essa predisposição? Como é que tem sido essa predisposição da plateia subir, se expor? Sim. Eu sinto, né, que quem vai para um evento como esse, algo em si também já tem um chamado. Sim. Né? Sim. Uhum. Você não está indo ali só para... Caiu de paraquedas. Às vezes a gente acha que está lá de paraquedas. Acha que está lá. Mas algo em nós também nos chama para lá. Então, normalmente, o que acontece é que, naturalmente, as pessoas vão. Elas querem. Elas levantam a mão, me chamem. Né? Porque tem essas pessoas que já vão buscando mesmo porque querem, e tem pessoas que estão lá que se sentem chamadas. Às vezes nem foi com a intenção de olhar para nada, nem só para assistir mesmo, mas ela se sente convidada àquilo, né? Mas tem uma escolha, a pessoa pode levantar, eu quero ir. A Simone às vezes provoca, né? Eu quero, 5 pessoas, quero 10 pessoas, e as pessoas se levantam. E o que vai acontecer também é imprevisível. Não sabemos. Mas essa é a magia, né? Essa é a magia do desconhecido, que é a nossa vida. A nossa vida é um desconhecido o tempo todo. A gente eu vi que tem muitas pessoas que se emocionam muito, né? Muito. Eu vi muitos relatos, muitos depoimentos das pessoas saindo do espetáculo, dizendo que foi transformador para suas vidas. Eu achei aquilo fantástico. Sim. Você imagina só você poder olhar para a sua vida como se ela fosse ali uma peça de teatro, né? Quantas coisas podem surgir a partir disso? Quantas histórias. E como a gente trabalha também muito com o campo ancestral. Não é só para ver dor, não. Para você ver também como sua peça é bonita, né? Sim. É o que eu disse. Nós 3 aqui temos 3 histórias maravilosas, né? Que dariam uma série pro Netflix para cada um. Nós dois. O Roberto tem tantas histórias maravilhosas para contar. Tenho certeza. Se a gente fizer recortes bem recortados, a gente consegue. Olha a competitividade. 40 episódios. Um drama. Aí me diz uma coisa. Aí depois dessa constelação, né, desse grande espetáculo, né, as pessoas costumam procurar vocês, falar, cara, eu quero saber mais, eu quero... com certeza. Agora, é importante para as pessoas que estão vendo a gente. Nós apresentamos esse programa, né, para o Brasil inteiro via YouTube, para o Ceará inteiro via TV aberta. O mundo inteiro via YouTube, né, e para o Ceará inteiro via TV aberta, né. Para participar desses espetáculos, para fazer constelação familiar, precisa ter um viés religioso específico? Nenhum. A constelação não tem religião. Normalmente as pessoas acham que tem conexão com o espiritismo, né? Porque quando às vezes assiste uma constelação e não participa dela, por ver as pessoas sendo tomadas por emoções, por sensações, traz aquele aspecto, será que está incorporando, né? E na verdade a pessoa em nenhum momento ela sai de si mesma. E nem tem uma presença espiritual no sentido de um mentor, ou não tem essa necessidade? O facilitador, o nome que é o do constelador, ele é facilitador. Já começa daí, a gente é facilitador de constelação familiar. Então, a gente não faz a constelação, a gente facilita a constelação. O que acontece, o que é do campo espiritual, porque nós também somos espíritos, nós temos isso em nós. Mas não tem uma entidade que responde pela constelação, pela... Não. Tem um viés. O pessoal estava dizendo assim, não, constelação familiar, isso tem a ver com religião. Eu sou crente, eu não posso participar, eu sou católico, não sei o que. Não. Já constelei crente, já constelei espírita, já constelei gente da Umbanda, já constelei até ateu. Então, na verdade, constelação não tem nada a ver de religião, fala de você, não fala sobre suas crenças, né? Fala sobre a sua história. E se as suas crenças e se a sua espiritualidade é algo que você precisa ver, isso pode aparecer no campo de constelação. Né? O que acontece é que, às vezes, muito dos nossos emaranhados da nossa vida pode vir por conta de uma espiritualidade que foi conduzida de uma forma negativa.
né? Aí quando é esse espetáculo, Larissa? O espetáculo vai acontecer no dia 19 de novembro. 19 de novembro, anotem aí. Às 19 horas. Às 19. É dia 19 às 19. É, desse jeito. Vamos ver aqui quando Vamos ver. Esse programa aqui vai estar no ar, você está assistindo ele no Na dia TV. 3. No YouTube vai ficar. Domingo, né? hoje é dia 3 para você. Pra gente é dia 31. Tá? Estamos gravando esse programa dia 31, para você é dia 3. Então você vai ter muito tempo hábil para procurar saber sobre esse espetáculo que acontecerá aqui em Fortaleza, dia 19 de novembro, às 19 horas. No Celina Queiroz. No Teatro Celina Celina Queiroz. Tá bom? Sim. Vai sair aqui as redes sociais da Larissa e você procura lá também, sabe mais. Inclusive, nossos colegas estarão lá, porque serão nossos convidados Oh, VIP. Se tiver programação, obrigado. desmarca para Já estar lá, na para ver hora. com os próprios olhos e de repente participar desse Na momento, hora, que até subir no palco, Olha né? aí. Olha aí. Aí tem depois o para contar como é que foi, né? Tá certo. Agora vai ter um retiro. Vai ter. Como é que é esse retiro? Vamos lá. Retiro já me deixa arrepiado, todinho aqui arrepiado. Rapaz, O pessoal 3 daqueles retiros- diazinhos não mata não, né? O que 3 acontece... dias sem beber. Né? Não tem bebida. Mas tem outras Vinhozinho, coisas. Porque a gente pode, a partir desses retiros, o quê? Encontrar altos níveis de consciência, né? O que é o retiro? Para que se... O retiro se propõe de também olhar para o nosso campo, né? O nome do retiro é Encontrando a Solução, que a Simone escolheu. Ah, que né? legal. Também são com os mesmos organizadores Somos do espetáculo. Acontece quando e onde? Vai acontecer Então, ó, dia... você que vai para o espetáculo, Gostou? pretende ir para o espetáculo, você Quer vai ter dar a continuidade. oportunidade de passar 3 dias se reconectando com você mesmo, né? E com a sua história, com os organizadores do espetáculo. Olha que oportunidade incrível aí. E aí vai ser no Oceanic, Olha aí, que legal. no dia Ali no 22, Aquiraz, né? isso, 22 e 23 de novembro. Lá tem uma estrutura E muito 24, bacana. perdão, 22, 23 e 24. 22, E 23. lá você pode se hospedar lá também. Pode, né? vai ser... Tem que ficar, né, hospedado no caso de Então vão ter retiro. várias experiências. Várias. Vai ter constelação, muita meditação. A ideia é que cada um que está participando desse retiro possa levar uma temática sua ao que você está intencionando para ser olhado. Como isso vai ser trabalhado, a Simone não trabalha com roteiro. As pessoas, Larissa, me Reconete. passa É o igual a gente. cronograma. Quando vocês disseram que não tinha cronograma, eu pronto, já entendi. A gente Me é passa assim o também. cronograma. Não trabalhamos com cronograma, que você vai saber a hora que você vai tomar café, que horas você vai ter intervalo para almoço, que horas você vai dormir. Né? Mas o que vai acontecer é sentido, porque quando se trabalha com campo, você tem que sentir as pessoas. Você vai sentindo o que vem. E a partir disso vai acontecendo, né? Então, assim, a constelação familiar, ela tem isso como base. Né? Eu não me antecipo. Porque se eu começo, por exemplo, uma constelação, a gente conversa aqui um bate-papo prévio. Ah, eu quero constelar tal coisa. E eu já acho que eu sei o que é a tua questão, eu já perdi a constelação. Sim, perfeito. Né? É o lugar de você saber que não é você que sabe, é o campo que mostra. Né? E a partir disso, é muito mais legítimo do que o meu pensar. Sim. Né, do que qualquer teoria. Porque tem coisa que na teoria diz que é assim, mas na hora da constelação daquela pessoa foi assado. E eu não posso, porque eu acho que é assim, conduzir para que seja da maneira da minha Muitas das intenção. críticas e preconceitos que se fala em relação à constelação é porque não há julgamento? Eu acho que isso, para quem critica que não há julgamento, é porque Assim, está o no constelador- julgamento. Não, mas o constelador não julga Não, o gente, constelado. Então, o fato de não julgar, o que aparecer ali vai ser trabalhado sem julgamento. E talvez os preconceitos, assim, as críticas que se fazem em relação à constelação é porque não há esse julgamento constelador. O que aparecer, ele vai trabalhar ali, é isso? se você vai para uma terapia e você é meu paciente... O terapeuta não julga. O psicólogo, um psicanalista não aí vai julgar você. você chega lá e traz uma demanda. Tá no meu lugar julgar você? Não. Não é o lugar do terapeuta julgar o que vem. Nenhum terapeuta. Né? Nenhum terapeuta. Né? O que acontece é que a constelação, ela mostra aquilo que é. E, às vezes, a gente não quer ver. É difícil ver. Porque Geralmente quando eu tô... muitas vezes a gente não quer ver. Porque na terapia convencional, querendo ou não, a gente leva a nossa demanda da forma como pensamos que é. Sim. Aí vamos desconstruindo aquilo. Né? Isso. Quando se trabalha com o campo, eu perco esse domínio sobre a história que eu crio. Eu já
tenho ali a ideia de quem é o culpado, quem é o bonzinho, quem não sei o quê. A gente tem um roteirinho de fala quando vamos contar a nossa história. E a constelação, ela mostra a dinâmica que tem por trás, inclusive, do que você está trazendo. E, às vezes, pode ser doloroso mesmo olhar para isso. Então, eu sempre digo que, para quem quiser constelar, o primeiro lugar é de se abrir e ser humilde diante do que vem. Eu preciso, enquanto consteladora, ser humilde diante do que vem. Porque não é do nosso domínio, sabe? E ver o que eu posso fazer com aquilo que chegou. Sim. Perfeito. Muito bem, muito bem. Muito bem, nos reconectamos, Nos Roberto? reconectamos. Larissa, você é uma simpatia, muito obrigado. Parabéns para vocês, responsáveis por esse evento, por esse retiro. Eu tenho certeza que será fantástico. Então, dia 19/11, no Teatro Celina Queiroz, às 19 horas, você terá um encontro aqui com a Larissa, com a Sônia, com Simone Arrojo. Então, nesse espetáculo maravilhoso, tá? Então, vai sair aqui as redes sociais da Larissa, você pode pegar mais informações com ela. E você vai gostar tanto que vai querer passar 3 dias nessa experiência mais profunda com elas, que vai ser o retiro no dia 22, 23 e 24, isso, no Oceanic. Isso. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Então, perfeito. Aproveitem a grande oportunidade. Larissa, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, galera reconectada. Foi incrível. A Obrigado, 11ª temporada tá incrível, tá acabando, mas tô com dor no coração, mas tá incrível. Obrigado, Roberto. Obrigado, Larissa. Obrigada a vocês. É uma oportunidade de poder falar sobre aquilo que a gente acredita. E essa, pronto, vou até falar, eu gosto de falar isso. Esse é o papel da Reconnect. Da luz, da voz, abrir o microfone na TV aberta para as pessoas que geralmente não têm espaço. Sim. Então, que deveriam ter mais pessoas espaço têm do que que muita entender gente tem na isso. TV A gente aberta, dá né? espaço. Então, quer saber mais? Entre em contato com a Larissa. É isso aí. Obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa para a Reconnect. Então, fica ligado que o final da 11ª temporada tá incrível. E vamos tirar uma depois da 11ª temporada, vamos tirar umas fériasinhas, mas você não vai ficar abandonado, não. Então, os internautas votaram e nós fizemos aqui um compilado dos melhores programas no ponto de vista dos nossos internautas que mais bombaram aí nas redes sociais, tá? E das 11 temporadas, tá bom? Então, você vai ficar em excelente companhia dos nossos convidados que abrilhantaram aqui a Reconnect nesses 5 anos, nessas 11 temporadas. Obrigado. Bom domingo. Beijão. Valeu, galera reconectada. Eu vou, mas não vou subir no palco. Eu vou para poder senão a ver gente o Roberto lá em cima no palco. Porque se eu entendeu? for tirar a mangando, atenção, as pessoas vão...